João 6, 23 ao 35. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, muito obrigado por este domingo, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio, ó Pai, de nos reunirmos para meditarmos na Tua Palavra, para recebermos, Senhor, da orientação das palavras que o Senhor mesmo nos deixou. Que o Senhor mais uma vez possa falar com cada um de nós, que o Senhor mais uma vez, Senhor, possa nos inquietar com a Tua Palavra, que o Senhor mais uma vez possa se mover dentro de nós de maneira que a gente desperte, Senhor, não apenas um conhecimento, Pai, daquilo que está escrito, mas que a gente desperte com uma fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus. Fala, Senhor, mais uma vez, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem fome e sede de quê? Essa é a pergunta da chamada, do título da ministração, que é algo que faz e traz algumas reflexões sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós realmente cremos, sobre como é o nosso cristianismo, sobre como é a nossa relação com Deus. E é uma reflexão e é uma autoanálise, e sempre é uma autoanálise. Todo pastor ele vai ministrar, vai pregar, às vezes as pessoas sentem um tom talvez de julgamento, mas não é uma apresentação da palavra que faz com que cada um faça a sua autoanálise da sua fé, da sua vivência, da sua relação com Deus, da sua relação com Cristo, sobre o seu cristianismo, sobre a realidade da sua fé, sobre o que realmente ela tem vivido, se é na presença ou não de Deus. E aí a pergunta é pertinente, assim, porque a gente sabe, e a maioria de vocês já imagina quais são os versículos, qual é a passagem, do que se fala, sobre pão, sobre água, sobre fome, sobre sede. Mas verdadeiramente nós temos fome e sede de quê? Sabe, porque a fome e a sede ela reflete a ausência de algo básico, né? A fome ela reflete a ausência de alimento, né? A ausência de comida, a ausência de sustento. A água ela vai refletir a ausência a sede vai refletir a ausência de água, da bebida. São duas coisas básicas, orgânicas, nossa, do ser humano. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de água. E a fome e a sede, ela reflete a ausência dessas coisas, né? E a necessidade. Aí vem, de fato, o termo necessidade dentro de um contexto mais correto de interpretação, inclusive de que Deus supre as nossas necessidades. São questões basilares de que a gente tem necessidade enquanto pessoas, enquanto seres espirituais também. E o que seria base para a gente? O que seria base para você, né? O que é basilar para a vida eterna? O que seria essa comida e qual seria essa água, né?
Nós temos que ter fome de quê? Nós temos que ter sede de quê, de fato? Do que é essa fome? O que é essa sede, né? Quando a gente se aproxima do pão da vida, quando a gente se aproxima da água viva, que é Jesus, do que nós temos fome e do que nós temos sede? Quando a gente se aproxima do nosso Senhor, o nosso Salvador, quando a gente se aproxima de Jesus Cristo, qual a nossa necessidade? O que a gente apresenta? O que o nosso coração anseia? O que a nossa alma anseia? O que o nosso espírito anseia? O que nós queremos absorver quando nós nos aproximamos daquele que é o pão da vida, daquele que é a água viva? O que a gente precisa comer e beber para se sentir satisfeito? O que nos satisfaz? Porque se a gente quer satisfazer uma necessidade, então algo precisa trazer essa satisfação. E o que nos satisfaz? Até que ponto a gente confunde essa satisfação, essa necessidade com os nossos desejos? Que satisfazer os nossos desejos sacia a nossa carne. Lá em Tiago vai falar que a gente às vezes ora e não recebe porque a gente pede mal. E a gente pede mal porque a gente pede para satisfazer os nossos próprios maus desejos. Então, o que é buscar saciar a necessidade? O que é matar essa fome, essa sede? Até que ponto a gente confunde isso com o nosso desejo? Porque a fome e a sede só pode ser saciada por Jesus. Saciar os nossos desejos, os nossos sonhos, podem ser saciados de várias maneiras. De várias maneiras. A gente pode trabalhar para isso, a gente pode buscar soluções para isso. Então, até que ponto os nossos desejos são misturados com as nossas necessidades? Até que ponto a nossa relação com Deus não está vinculada a essa fome e sede de necessidade do que é básico, mas voltado às questões dos que nós desejamos? Até que ponto é assim? São reflexões que eu faço comigo mesmo. E são ministrações assim que me fazem refletir bastante e que eu confesso me trazem um certo aperto no coração para ministrar. Então, certa taquicardia. Falar sobre assuntos que fazem refletir, que podem trazer conclusões das mais variadas possíveis. A gente pode perceber que a nossa fé está baseada em qualquer coisa menos em Cristo. A gente pode perceber que a nossa relação com Deus é uma relação de satisfação de desejos e não das nossas necessidades. E necessidades que vão além do pão e da água. Necessidades da alma, necessidades do espírito. Então são reflexões que a gente precisa fazer. E essa passagem, o próprio Cristo falando, ele vai falar muita coisa acerca disso. Ali no capítulo 6 de João, a gente começa a ler um pouco depois que Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos e tinha alimentado uma multidão. E depois que a multidão se alimentou, os apóstolos, os discípulos ainda recolheram sobras que encheram 12 cestos. Então aquelas pessoas tinham acabado de presenciar um milagre extraordinário. Eu acho que um sinal suficiente para crer em Jesus. Imagina, você presenciar uma multidão sem ter o que comer e de repente um garoto aparece com 5 pães, 2 peixes e Jesus começa a dar graças e a repartir o pão e o peixe e uma multidão se alimenta e ainda sobra mais do que tinha no começo. E ainda assim você não crer em Jesus. Elas tinham razão suficiente para crer em Jesus. Então essas pessoas saíram de um lado do mar da Galileia, porque Jesus, como a gente leu, atravessou o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. Essas pessoas saíram e foram atrás de Jesus. Assim diz. Elas foram atrás de Jesus. E o questionamento que a gente pode fazer para nós e para eles, quando a gente vai à igreja, ou quando a gente faz as nossas orações, ou quando a gente busca a Deus de alguma maneira, se de fato nós estamos indo atrás de Jesus, porque será que eles foram mesmo atrás de Jesus?
Será que essa multidão que estava ali, quando Jesus multiplicou os pães, saíram daquele local, atravessaram o mar da Galileia e foram até onde Jesus estava, porque perceberam a sua ausência ali naquele local? Será que eles foram atrás de Jesus? Aí Jesus responde essa pergunta. No versículo 26, do capítulo 8 de João, diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês não estão me procurando porque viram sinais miraculosos e por causa disso passaram a crer em mim. Vocês não viram multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão, e por conta de quanto é extraordinário esse milagre, vocês passaram a crer em mim como Messias, como ungido, como enviado? Não foi por conta disso que vocês passaram a crer em mim. Vocês me procuram porque vocês comeram os pães e porque vocês ficaram satisfeitos. O que satisfaz vocês não é a minha presença. É isso que Jesus estava dizendo. O que satisfaz vocês não é a minha presença. O que satisfaz vocês não é crer em mim, por conta daquilo que eu já fiz, por conta daquilo que eu já realizei, por conta daquilo que você já presenciou, pela quantidade de milagres que já aconteceram na sua vida, pela quantidade de testemunhos que você já tem na sua vida, que os feitos e as obras de Deus e as suas revelações através de milagres são simplesmente para se revelar a ti, a você, a nós, para que a gente possa crer em quem Ele é, e não para passar a ser o alimento que a gente precisa, porque este não é o alimento. Porque aquela multidão não foi até onde Jesus estava atrás de Jesus, mas atrás do pão que Jesus poderia dar. Foram saciar a sua fome estomacal, física. Eles não foram atrás de Jesus. O que satisfaz vocês, disse Jesus, é pão. O que satisfaz vocês é a bênção que vocês querem receber e não a minha presença. E eu, do tempo que eu tenho de evangelho, de igreja, de pastoreio, o que vem na minha cabeça é: até quando, igreja? Até quando? Até quando a relação vai ser essa? Até quando essa relação mercantil, essa relação de troca, até quando vai ser dessa maneira? Até quando a igreja vai buscar a Cristo por aquilo que Ele pode dar e não por quem Ele é? Quanto tempo vai demorar para entender realmente sobre salvação? Quanto tempo vai demorar a igreja a entender o que é crer em Jesus Cristo? Que não é o crer que Tiago diz lá. Porque até os demônios creem e tremem. Crer que Jesus, crer que Deus existe. Até quando vamos achar e entender que a relação nossa com Deus é pura e simplesmente isso? De acreditar que existe um Deus e que este Deus, Ele é o grande supridor, Ele é o grande mantenedor, Ele é aquele que atende e ouve as minhas orações, é aquele que está ali não pelas minhas necessidades, mas pelos meus desejos. Até quando vai ser assim a relação de fé? Até quando, igreja? Até quando vamos ser igual a essa multidão que é capaz de atravessar um mar da Galileia? Ou é capaz de caminhar por quilômetros para contornar este lago? Dizendo-se ir atrás de Jesus, dizendo-se ir atrás de Deus, mas na verdade está indo atrás daquilo que Deus pode dar. Até quando vai ser assim? Até quando muitos acham que estão salvos, mas na verdade não creem em Jesus como Senhor e Salvador, mas creem num Deus que deve suprir os meus desejos? Até quando vai ser assim? No versículo 27 ao 29 diz assim: Jesus continua a falar: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então me perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele
que ele enviou. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa extraordinária. Não trabalhe pela comida que se estraga. Trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. E aí, imagina as pessoas ali ouvindo. Então, eu preciso trabalhar então para receber essa comida que permanece para a vida eterna. Mas que comida é essa? Porque na mente e no pensamento do povo que ali estava, e grande parte judeu, grande parte ali com entendimento daquilo que havia já acontecido dentro do contexto da história, daquele povo que um dia comeu o maná no deserto, que Deus mandava pão do céu. Imagina eles ali a pensar, que alimento é esse? Eu preciso trabalhar então para receber esse tipo de alimento, que comida é essa? E o mesmo Jesus, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 31 a 34, tem essa passagem. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aquela multidão que estava lá atrás daquilo que Jesus podia dar, a pergunta é, que comida é essa? E Jesus havia respondido um tempo antes, dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Mas essa comida é uma comida que vocês não conhecem. Se a minha comida é fazer a vontade de Deus, vocês não conhecem por quê? Porque vocês não fazem a vontade de Deus. Vocês não conhecem essa comida. Essa comida não satisfaz vocês. Essa comida que é satisfazer aquilo que Deus quer, não satisfaz vocês. Porque não satisfaz o seu desejo, não satisfaz a sua vontade, não satisfaz a sua carne. Essa comida que eu tenho e vocês não conhecem é satisfazer a vontade daquele que me enviou. Satisfazer a vontade do meu Pai, é concluir a sua obra. E aí quando volta lá no capítulo 6, naquela multidão, a pergunta deles é, então, lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar então essas obras que Deus requer? O pensamento sempre este, o que eu faço para conseguir? Qual trabalho eu desenvolvo? Que obra é essa que Deus requer? O que é necessário que eu faça? O que eu preciso construir e fazer? O que é esperado da minha parte? O que eu preciso dar para receber esse pão? O que eu preciso fazer? O que Deus requer? Porque a gente gostou dessa ideia, a gente gostou de uma comida que não estraga e permanece para a vida eterna. É muito melhor do que o maná, porque o maná caía dos céus e o povo era orientado a recolher aquilo que era do dia, porque no outro dia cairia mais maná dos céus. Aprender o pão nosso de cada dia. E já era algo extraordinário eu receber pão do céu sem precisar trabalhar. E aí de repente Jesus fala que terá um pão e uma comida que não estraga e permanece para a vida eterna. É muito melhor do que o maná. Nós estamos gostando disso. É a mesma comida então que Jesus comia. É a mesma comida que ele diz apresentar, que a gente não conhecesse, que era fazer a vontade daquele que enviou e concluir a sua obra. Nós queremos essa comida também. Então que obra é essa que nós temos que fazer? O que é necessário que eu faça? É essa posição que muitas das vezes as nossas orações são dessa maneira. É nessa mesmo contexto que às vezes a gente é convidado para ir a algum local para ouvir a palavra de Deus e a gente já começa a imaginar o que é necessário que eu faça, o que é necessário que eu abandone, o que é necessário que eu mude, o que é necessário o que eu preciso fazer, como se fosse possível merecer, como se fosse possível algo da minha parte, né, de um ser caído, carnal, que a palavra diz que não há um justo sequer, como se fosse possível da minha parte oferecer algo. Não é possível oferecer nada a Deus para dele merecer alguma coisa. Mas a pergunta é essa, que obra é essa?
E aí Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. E aí está a maravilha, aí está o extraordinário. É de graça. É de graça. Não trabalhe para a comida que se estrague, mas trabalhe para aquela que não estraga, aquela que é para a vida eterna. E que trabalho é esse? Que obra é essa? É crer naquele que ele enviou. Basta crer em mim, Jesus estava dizendo. É no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, o versículo que todo mundo conhece. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Então o que eu preciso fazer? Então que tipo de ação? Então que assistencialismo? Então que promessa eu preciso pagar? Então o que eu preciso fazer? Que igreja eu preciso ir? Então o que é necessário? Como eu faço para merecer esse pão da vida? E a resposta é: creia. Basta crer. Basta crer naquele que ele enviou. Jesus estava falando: eu sou o Filho. O pão sou eu, a água sou eu. Esse pão que não estraga, esse pão da vida sou eu. E o povo creu? Não. Versículo 30 e 31, capítulo 8. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? E que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. E ele pode dizer: eu entendi, basta crer em ti. Ok, mas que sinal miraculoso vai nos mostrar para que possamos crer? O que você vai fazer? Porque Moisés, ele deu o pão do céu aos nossos antepassados. O que você vai fazer? Detalhe, havia acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Mas a pergunta ali é: ok, eu quero deste pão, gostei da ideia. Mas é só crer em ti? Entendi também. Mas o que você vai fazer para que eu creia em ti? Qual milagre você vai fazer? O que eu ganho com isso? O que essa conversa toda vai fazer para colocar pão na minha mesa? Para saciar a minha fome? Para saciar os meus desejos? O que eu ganho com isso? Porque, para ser bem sincero, eu não quero Deus. Eu só quero as minhas necessidades satisfeitas. Eu não quero uma relação com Deus. Eu não quero essa proximidade tamanha. Você acha que não é assim? Você que já tem um certo tempo de igreja, você até que está visitando uma igreja. Por que as pessoas vão a uma igreja? O que acontece na vida das pessoas que as levam a decidir que num domingo ou qualquer outro dia vão à igreja, ou que no domingo vão pegar seus celulares da TV e vão assistir uma ministração dessa na internet? O que leva as pessoas a fazerem isso? É porque estão com problema de saúde? É porque estão com problema financeiro? É porque estão com problema familiar? É porque estão com algum problema? É porque tem algo a ser resolvido? Não é porque Deus estaria naquele local, ou porque a pregação seria da parte de Deus, ou porque eu necessito de Deus, ou porque eu quero muito a presença de Deus. É mais ou menos isso aqui. Não, não é isso que eu quero. Ainda mais depois que Jesus vai começar a falar: não, mas aquele que me ama é aquele que obedece às minhas palavras. Eu permaneço naquele que permanece em mim. E aí vai começar a falar algumas coisas. Não, eu não quero isso.
Eu só quero satisfazer as minhas necessidades. Eu só quero que o meu problema seja resolvido. Eu só quero que essa doença seja curada. Eu só quero que esse problema financeiro seja sanado. Eu só quero que meu filho saia das drogas. Eu só quero que o meu marido seja uma pessoa melhor. Eu só quero que o meu casamento tenha paz. Eu só quero isso. Se Deus, tão misericordioso, puder fazer por mim, ok, obrigado, mas deixa eu seguir com a minha vida. Que crer em Jesus é esse? Que tipo de relação com Deus é essa? Que busca é essa por Jesus? Versículo 32 e 33 diz assim: declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus respondeu assim: quem falou para vocês que Moisés deu o pão do céu para alguém? Que relação religiosa é essa que você entende que não foi Deus, que foi Moisés que deu? Não foi Moisés que deu nada, foi o meu Pai. É aquele que dá o verdadeiro pão do céu, é o meu Pai. Digo mais, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus falando dele: eu sou o pão que desceu do céu. E já vinha falando: basta crer em mim. Basta crer. Que todo aquele que nele crê. Basta crer em mim. E esse crer não acreditar simplesmente: eu acredito em Jesus. Eu acredito realmente que Jesus veio. Jesus foi crucificado. Eu acredito que existe um Deus, eu acredito na divindade. Não é este crer. É um crer de entrega. É um crer de Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É um crer muito diferente de uma concepção de troca. Eu dou algo a Deus, Deus dá algo a mim. É um crer muito diferente, esse crer da salvação, esse crer da vida eterna. Depois de tudo isso, ele fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. Aí no versículo 34, disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. A multidão ainda não tinha entendido que fome e sede era essa. Mas ela falou assim: olha, ok, então faz o seguinte, dá-nos sempre desse pão. E é interessante quando a gente acha que entendeu alguma coisa, a gente então vira um ser totalmente espiritualizado. Aquele que não queria saber de nada, de repente quer saber de tudo. A gente fica espiritual quando a gente acha que compreende, quando a gente acha que entendeu. A gente, do nada, fica fervoroso. Esse dia eu falava sobre equilíbrio e falava sobre Pedro, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro fala: não, o Senhor não lavará os meus pés. Que história é essa? E aí Jesus fala assim: mas se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro faz o quê? Aí ele se enche de espiritualidade e diz: então não lave só os meus pés, mas também lave a minha cabeça. Então, de repente, ok, então se tu és este pão, então dê sempre deste pão. Nós queremos esse pão para sempre. Mas ainda numa ideia não de um Deus que habitará, não de um Deus que permanecerá. Não é essa a ideia ainda. Nós queremos este pão para sempre. Dê a ele a nós todos os dias, da mesma maneira do maná. Nos supra constantemente. Nós queremos essas bênçãos para sempre. O Senhor, na sua misericórdia, um dia me curou, eu quero essa cura para sempre. O Senhor, na misericórdia, tirou o meu filho de tal situação, o Senhor mudou meu marido, a minha esposa, o Senhor me tirou de uma crise financeira. Então eu quero essa bênção, este pão, para sempre. Desisti até de entender o que o Senhor está dizendo sobre o pão da vida, desceu do céu, Moisés deu, não deu. Eu só simplesmente quero que o Senhor faça esse maná descer do céu mais uma vez. Basta crer em ti, então tá, eu creio que o Senhor pode mandar pão do céu de novo. Eu creio no seu poder, eu creio que o Senhor realmente tem essa força. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer cair o pão do céu de novo. Crer no que Jesus pode fazer e crer no que Jesus é, são coisas diferentes. Porque deuses, na concepção do mundo, existem vários.
Há várias pessoas que creem em várias divindades e entidades e creem que eles podem fazer coisas parecidas. Crer que Jesus pode fazer isso é uma coisa, crer em quem ele é, o pão da vida que desceu do céu. Crer que ele morreu na cruz do Calvário foi para a nossa salvação e que não há salvação em outro local, ou em outra pessoa, ou em outro Deus, que não seja ele, é uma coisa totalmente diferente. A relação com ele e crer naquilo que ele pode fazer são coisas totalmente diferentes. Mas a gente, quando acha que entendeu, então a gente quer tudo. Lá em João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana lá no poço, versículo 3 ao 15 diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela falou: olha, claro que eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Mas por que eu quero dessa água? Me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, fisicamente falando. Me dê dessa água para que eu não precise mais beber água. Para que eu não precise mais saciar a minha garganta seca. Me dê desta água por causa disso. Me dê dessa água para que eu não precise mais voltar ao poço. Para que eu não tenha mais esse trabalho de vir buscar água. No caso desta mulher samaritana, para que eu não precise mais me esconder das outras mulheres, para que eu não precise mais vir ao meio-dia ao poço. Porque todos sabem quem eu sou. Todos sabem, assim como Jesus revelou a ela que sabia, que ela já havia 5 maridos e o marido que ali estava já não era dela também. E por ser mal falada, ela não poderia ir nos horários que as mulheres estavam. Então me dê dessa água, essa água viva, que eu jamais terei sede, me dê dessa água, satisfaça esse meu desejo, satisfaça essa minha necessidade física e não essa minha necessidade espiritual. Basta crer em ti. Ela mesma disse: eu vejo que tu és profeta, eu creio que o Senhor pode fazer isso. Um outro profeta que já passou, um dia fez com que multiplicasse a farinha, o azeite. Por que não multiplicar a água dessa maneira? Eu creio que tu podes fazer, mas eu não creio em ti. Naquele momento que a mulher conversava com ela, ainda não, com ele ainda não. Eu creio que tu podes, mas eu não creio em ti. Eu quero o que o Senhor pode me dar, mas eu não quero a ti. Eu quero só o pão e a água mesmo. Pão da vida, água viva, são coisas mais complexas. Esse aí, por enquanto eu só quero esse pão. E como é difícil entender. Como é difícil entender que o crer em Jesus é querer Jesus. É uma vida com Ele, para Ele, ligada a Ele, uma entrega a Ele. Não é olhar para as mãos abertas de Jesus, daquilo que Ele vai entregar. É olhar os braços de Jesus abertos para nos abraçar, sabe? De se aproximar a Ele, por quem Ele é. Ele é Deus. Ele é aquele que foi enviado para que a gente tivesse salvação, vida eterna. Esse crer é difícil de entender. Aí no versículo 35 ele diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez ele revela. E lá para a mulher samaritana em João 4, 25 e 26, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, ungido, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ele está dizendo assim: olha, não precisa me explicar essas questões complexas, só me dá dessa água que eu não vou ter sede. Essas outras questões mais complexas, eu sei que o Messias está por vir e ele vai explicar todas essas coisas. Então Jesus declara: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. O que eu estou te apresentando de água viva sou eu. Eu sou este que você espera para te explicar. Eu estou aqui a te explicar que eu sou a água viva.
Quem beber de mim jamais terá sede. Não é físico que eu estou falando. Eu estou falando de eternidade. Jamais terá sede. Estará saciado na sua sede espiritual, não na sua sede física. Eu sou o Messias. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. É de mim que vocês têm que comer e beber. Sou eu e não os meus milagres. O pão sou eu e não aquilo que eu posso fazer. O pão não é o que se materializa nas minhas mãos para te entregar. O pão sou eu. Eu sou pão. Não as coisas que eu tenho para dar. A água viva sou eu. A água viva não entra pela boca. A água viva flui e jorra do seu interior. Então não pode ser essa água que você pega do poço. Não pode ser essa água que você toma. A água viva não entra. A água viva jorra de dentro de você. Do Espírito Santo que eu, o Senhor, colocarei em ti. E jorrará de dentro de você. Sou eu, sou eu, sou eu. É comigo. Basta crer naquele que desceu do céu. E aquele que desceu do céu sou eu, diz Jesus Cristo. Sou eu, o pão da vida. Sou eu, a água viva. Sou eu. João 6, 47 até o 56 diz assim: asseguro-lhes que aquele que crê que tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí para tudo. Se eles já não estavam compreendendo, aí que já deixaram de... Que história é essa? Que conversa é essa? É canibalismo? Como assim comer da minha carne? Como assim beber do meu sangue? Como assim o pão e a água, e agora é carne e sangue, pão que desceu do céu, água que jorra de dentro de nós, carne e sangue? Como assim? É que estava dizendo assim, já que eu sou o pão, já que eu, Jesus, sou o pão, então coma do pão. Então coma da carne. Já que eu, Jesus, sou a água, então beba desta água. Então beba do meu sangue. Então façam parte de mim. Então permita que eu faça parte de você. Quem não comer desta carne, beber deste sangue, não tem a vida eterna. Quem não fizer parte de mim, não tem a vida eterna. Não é só crer que eu existo. Não é só crer naquilo que eu posso fazer, mas é fazer parte de mim e eu fazer parte de você. É permanecer em mim e eu permanecer em você. É essa relação que Jesus espera. No versículo 57, 58, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta das minhas palavras. É óbvio que ele estava falando para comer a carne. A gente sabe, ao celebrar a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo. O sangue de Cristo derramado, a simbologia da Páscoa, o Cordeiro, a marcação nos umbrais das portas do povo de Israel quando estava escravo no Egito, quando passou a praga matando os primogênitos e aonde estava o sangue do Cordeiro, ali não houve morte. A gente sabe a simbologia do sangue. A gente sabe que ele não estava dizendo, olha,
tome aqui um pouco do sangue e beba. A gente sabe desse símbolo, a gente sabe que olha, se alimente das minhas palavras, se alimente da minha presença, se alimente de mim, você viverá por minha causa. Mas, às vezes, nós não entendemos nem que estamos mortos. Como entender você viverá por minha causa? Como entender sobre salvação se eu nem sei que estou perdido? Que eu nem sei que eu preciso ser salvo? Como necessitar da salvação se eu não tenho entendimento de quão perdido eu estou? Da necessidade de ser salvo? Como ser alcançado? Se eu não compreendi que todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus, que é necessário comer do pão e beber da água, que é Cristo Jesus, para entender que eu só viverei, eu passarei a vida, eu sairei da morte, da minha vida de pecado e passarei a viver pelo Espírito. Como entender isso se eu não tenho nem noção de que morto ainda estou? De que eu preciso ser vivificado, e para ser vivificado eu preciso comer dessa carne e beber desse sangue, que é Jesus Cristo. Assim como é necessária comida e água para viver nessa terra, também é necessário comida e água para viver eternamente. E eu nem preciso dizer o quanto é ínfimo o que se vive nessa terra, comparado àquilo que é eterno. O quanto que priorizar aquilo que satisfaz nesta terra, nessa vida, não faz sentido quando comparado àquilo que Deus tem para nós, para toda a eternidade. Jesus falou assim, olha, os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. A vida eterna só existe em Jesus. Só em Jesus. O alimento necessário para viver eternamente são a carne e o sangue de Cristo, de Jesus. A nossa fome, a nossa sede tem que ser dele, não daquilo que ele pode nos dar. Tem que ser fome e sede dele, não daquilo que a nossa carne deseja, não daquilo que nós queremos, não daquilo que nós ansiamos. Ele tem que fazer parte de nós, ele tem que fazer parte de você, através da sua carne e do seu sangue. Ele tem que fazer parte de nós através da cruz do Calvário, do seu sacrifício na cruz, que nos trouxe salvação. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, e a vontade de Deus para ele é que ele fosse até a cruz e morresse daquela forma, que ele fosse crucificado, sacrificado como um cordeiro sem mácula, como sacrifício vivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa era a comida dele, essa é a relação que ele tinha. E sem ter parte com ele não há vida eterna, porque o sacrifício foi nele. Sem crer em quem ele é, não há salvação. Depois que Jesus falou essas coisas, diz lá no versículo 66 ao 69, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vários discípulos olharam para aquilo e falaram assim, não, se for assim, eu não quero. Dessa maneira eu não quero. Eu só quero as bênçãos para agora. Eu sou discípulo dele porque eu venho seguindo ele faz tempo. Eu vi ele curar cego, eu vi ele curando paralítico. Ele transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes. É por isso que eu estou seguindo ele. Eu quero essas coisas. Eu quero me beneficiar dessas coisas. É por isso que eu vou à igreja. É por isso que eu digo que sou cristão. É por isso que eu sou evangélico. Porque tem um monte de promessa que eu quero para mim. Eu quero me beneficiar dessas coisas. Mas desse jeito que ele está falando, que é necessário comer da sua carne, beber do seu vinho, que é necessário fazer parte, que quem o ama é aquele que obedece, que é necessário seguir suas palavras, que é necessário estar na sua presença, que ele vai viver em mim e eu não vou mais viver, que eu tenho que abrir mão, eu tenho que negar a mim mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não, isso aí foi ele que fez. Ele já fez por mim. Eu só quero os benefícios, eu só quero aquilo que ele pode me dar. Essa história de chegar ao ponto de fazer parte, não, eu não quero essas coisas.
Eu só quero os benefícios. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. E Jesus? O que ele fez para tentar amenizar essa pregação? O que ele fez para tentar segurar os irmãos na igreja? Né, no nosso contexto hoje. Está muito dura a palavra, pastor. As pessoas não vão voltar assim. As pessoas já chegaram aqui tão feridas. As pessoas vieram aqui, pastor, porque elas estão com problema. Sabe, tem alguém doente em casa, elas mesmas estão doentes. As pessoas estão assistindo essa live, pastor, é porque elas têm algo a se resolver, elas estão machucadas. E aí você vem com essa pregação de que não é para buscar esses desejos, essas coisas, mas buscar simplesmente a presença de Deus e buscar a Ele e viver nele. As pessoas vão embora. E o que Jesus fez? O que Jesus falou para que isso não acontecesse? Nada. Jesus perguntou aos 12. Os discípulos estavam indo embora. Os seguidores. Parte da multidão que seguia Jesus. Mas ele olhou não para os discípulos que ali estavam. Ele nem se importou-se mais daqueles que estavam indo embora. Ele estava se importando com aquilo que ele pregava, que é a palavra, em obedecer à voz de Deus, à voz do seu Pai, e cumprir a vontade do seu Pai. Então Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir? Porque eu não vou mudar o que eu estou pregando. Porque eu não vou deixar de fazer a vontade do meu Pai. Porque essa é a minha comida, este é meu alimento. Fazer a vontade dele, a obra dele. Eu não vou mudar, mas se vocês quiserem ir também. Aí Pedro responde a ele. E acredito que na passagem aqui não, mas Jesus poderia ter dito a mesma coisa que disse outra vez a ele. Não és tu, mas o Espírito revela a ti. Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Para onde nós vamos? A quem nós vamos recorrer? Tu tens a palavra de vida eterna. É tu que tens. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Para onde eu vou? Para onde eu irei? Para quem eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro estava dizendo assim, eu entendi. Eu não quero este pão e esta água. Eu quero a ti. Eu quero estar em ti. Eu vou para onde? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, para onde eu vou? Que relação eu vou estabelecer? Aonde eu vou encontrar a vida eterna? Aonde eu vou encontrar a eternidade se não for em ti? Só há em ti. Para onde eu irei? Ele compreendeu. Os apóstolos compreenderam. Que a relação de crer em Jesus é muito mais profunda de um declarar religioso, de um declarar superficial e abstrato, de uma relação de acreditar até o ponto que eu recebo e satisfaço os meus desejos. Eles entenderam que era muito mais profundo com isso. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25. Existem outras promessas. Eu sei que existem. Eu sei que muitas são tiradas do contexto, muitas são distorcidas, mas eu sei que existem. Mas aqui está dizendo assim, esta é a promessa. Não é uma das, não há entre, não. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então para de buscar outra coisa. Busca a promessa. Aí você vai entender que as outras, dentro do contexto correto, elas são secundárias e elas são praticamente automáticas, baseadas nesta promessa que é a vida eterna. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. A promessa é a vida eterna. E não há outro nome. Não há outro debaixo do céu, nem outro nome dado aos homens. Não há outro pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
João 14,6. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida em nenhum outro, só em Jesus Cristo. Então abandone essa relação de troca e de barganha com esse Deus que você mesmo inventou para você. Porque esse Deus que a gente às vezes inventa para a gente não é real. Aí eu até concordo com a parte aí da filosofia, sociologia, ou seja o que for, que coloca Deus como a criação do próprio homem para satisfazer aquilo que ele não compreende. Porque de fato muitos criam um Deus para satisfazer os seus desejos, as suas vontades e ter a intenção ou ter a sensação de ser algo espiritual ou ter uma paz falsa de vida eterna. Abandone esse Deus que você inventou baseado em troca e barganha, que esse Deus não existe. Esse Cristo não existe. Deus não é o seu personal bênção. Deus não é uma prateleira de supermercado. Deus não é um amuleto da sorte. Jesus não é alguém que você recorre quando você precisa e tira ele de algum local onde você deixou, como se ele, por alguma razão, tivesse a obrigação de satisfazer os seus desejos. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. É necessário estar nele e ele estar em você. Não é assim a relação com Cristo, não é assim a relação que traz salvação. A promessa que ele nos fez foi de vida eterna. E vida eterna só existe em Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, ele é a água viva. A nossa fome e sede deve ser dele. A nossa fome deve ser deste pão que é Jesus Cristo. A nossa fome deve ser desta carne, que é a carne de Jesus Cristo. A nossa sede deve ser de água viva. A nossa sede tem que ser do seu sangue. É Ele. É Ele. Se achega a Deus querendo Jesus e não o que Ele pode te dar. Entenda isso de uma vez por todas. Se aproxime de Jesus pelo quem Ele é. Busque a Ele. Porque não faz sentido você se achegar ao pão da vida desejando se satisfazer com algo que enche a sua barriga. Não faz sentido se achegar ao Todo-Poderoso, o pão da vida, querendo algo tão pequeno. Não faz sentido. Não faz sentido você se achegar à água viva e se satisfazer com algo que simplesmente vai hidratar o seu corpo. Não faz sentido algum. Sendo que ele é uma água que vai te dar uma satisfação eterna. Não faz sentido você fazer isso. Não faça isso. Busque em primeiro o reino de Deus. Lembra lá em Mateus capítulo 6, se não me engano. Busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E mais uma vez, todas essas coisas ele estava falando o que comer, o que beber, o que vestir. Essas coisas são secundárias e automáticas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Essas outras coisas, esse outro pão e essa outra água, se você buscar o pão da vida, a água viva, essas outras coisas vos serão acrescentadas, vos serão transbordadas, vos serão derramadas. Essas coisas, não busque essas coisas, não faça isso. Tudo é Cristo. Romanos 11, 36 diz assim: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Qualquer coisa que não esteja em Cristo Jesus não tem ligação com a eternidade. Qualquer coisa que não esteja no pão da vida e na água viva não tem relação com a eternidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Numa relação de entrega da nossa vida para Ele, buscando em primeiro lugar o seu reino, a sua vontade, aquilo que Ele tem e quer para nós. E esse outro pão, e esses outros desejos, e essas outras coisas, aquilo que for necessidade, Ele prometeu, Ele vai derramar sobre as nossas vidas. Aquilo que for nossa vontade, nosso desejo, na sua misericórdia, Ele pode até entregar, mas se não for, não foi o que Ele prometeu. No final, o que Ele prometeu foi a vida eterna. Você possa
Não só hoje, durante a semana toda. Talvez durante a vida toda, pensar: você tem fome e sede de quê? O que realmente satisfaz? Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor. Muito obrigado, Senhor. Como tu és bondoso e maravilhoso, como tu és misericordioso, como o Senhor continua a falar apesar de nós. Como às vezes é difícil compreender, Senhor, essa relação de eternidade, como às vezes é difícil compreender esse crer em Jesus Cristo, que às vezes parece algo tão simples e fácil, e às vezes parece algo tão distante, às vezes parece simples demais, às vezes parece complexo demais. Mas nós precisamos compreender, e não só compreender, mas verdadeiramente crer em Jesus Cristo para ter a vida eterna, porque não há eternidade fora de Jesus Cristo. Não há eternidade para aqueles que querem apenas o que Ele tem a oferecer. A eternidade só há naquele que entrega a sua vida e vive nele, para Ele, por Ele. E Ele, teu Filho amado Jesus Cristo, passa a habitar em nós. Aí há salvação. Se não há uma relação íntima, se não há uma relação de carne e sangue, não há salvação. Que o nosso crer em Jesus Cristo seja assim. Que as nossas orações sejam a buscar, não as nossas vontades e desejos, mas seja buscar o pão da vida para as nossas vidas. Que seja buscar água viva para nós. Que assim seja a nossa oração, que assim seja os nossos dias, que assim seja o nosso proceder, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, nos abençoe em todo o tempo, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, continue a falar, continue a ministrar, Senhor, que essa palavra continue a reverberar nas nossas mentes, no nosso coração, que traga uma transformação da nossa fé e traga uma realidade de salvação para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.